Oi, nessa aula eu vou falar sobre compatibilização de projeto. Para isso nós vamos fazer um estudo de caso de uma obra real. Essa obra está localizada em um condomínio chamado Jardins do Lago. Logo, nosso estudo de caso vai ser chamado de Jardins do Lago Compatibilização de Projeto. Vou deixar uma ressalva na área de membros e aqui também no slide, porque esses projetos, todos os projetos que vamos estudar nesses estudos de caso, eles têm direito autoral. Então eu vou ler um trecho aqui desse texto que eu vou deixar para você. Todo o conteúdo dos projetos são protegidos pelas leis de direitos autorais. É proibido fazer sua cópia, reprodução, divulgação e distribuição para qualquer fim. Nós estamos utilizando esse projeto simplesmente para aprender, né, de uma forma didática. Então, esses projetos vão ser disponibilizados para os fins educativos e consulta, não sendo permitida a utilização fora deste curso coordenador BIM. Para a disponibilização dos projetos, nesse módulo foi consultado e colhido a autorização de todos os profissionais envolvidos na elaboração dos projetos. Isso aqui é simplesmente, pessoal, porque a gente entra no automático e daqui a pouco compartilha esse projeto em algum local. Mas assim, nada demais, é só para deixar claro que nosso intuito aqui é para fins didáticos. Tanto é que a maioria dos projetos eu tiro a prancheta, eu tiro as informações, deixo só a planta, tá bom? Com isso, também não precisa se preocupar, porque a autoria desse projeto estrutural é minha, fui eu que fiz. E aí eu mesmo estou disponibilizando para vocês, para que vocês tenham um melhor aprendizado com um projeto real que vai ser executado, né? Tá bom? Então vamos começar. Nós vamos fazer o ciclo desde os projetos que foram recebidos em CAD para transformar ele em BIM. O que é que acontece geralmente? Geralmente nós recebemos o projeto em CAD, certo? Então aqui está o primeiro ciclo. Ó. Primeiro ciclo que nós recebemos o projeto em CAD. A maioria das vezes você vai receber o projeto dessa forma, mesmo que você trabalhe com a metodologia BIM, mas provavelmente você vai receber o projeto em uma plataforma CAD. Então você vai ter que transformar em um projeto em BIM. Por isso eu vou lhe mostrar desde essa concepção dessa etapa até a evolução. Então vamos analisar esse infográfico que eu coloquei aqui para você. Eu recebo o projeto em CAD, né? E aí eu modelo ele em uma plataforma BIM, é a parte do BIM 3D. Nesse caso eu modelei ele no Revit. Eu modelei o quê? A arquitetura no Revit. É muito importante saber qual o objetivo do nosso projeto, né? Nessa fase. O meu objetivo é fazer o projeto estrutural. Portanto, eu necessitei modelar a arquitetura para me ajudar na concepção estrutural, para já iniciar o meu projeto em BIM. Então eu modelei minha arquitetura aqui no Revit. Após eu modelar no Revit, eu exportei ela em IFC, e esse arquivo que foi importado em IFC, ele foi importado lá para dentro do Eberic, onde eu elaborei o meu projeto estrutural. Então eu peguei como base o projeto estrutural, o projeto arquitetônico, e joguei dentro do projeto estrutural para elaborar o meu projeto estrutural. O processo convencional, que já se faz há muito tempo, é você também receber em CAD, dessa forma aqui, em 2D, para ir lançar sua estrutura também em cima desse 2D, certo? Então, nós estamos modificando esse processo, trabalhando já com fluxo BIM. Após eu modelar toda a minha estrutura, analisar, dimensionar todos os elementos, aí eu tenho o meu projeto estrutural completo. Nesse caso, eu utilizei a ferramenta Eberic, da AutoQI. Após isso, eu peguei o projeto no Eberic e exportei ele em ponto .ifc. IFC é a extensão universal do BIM, que se comunica entre os softwares. Perceba que eu já levei o Revit para dentro do meu Eberic em um formato .ifc. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou exportar o projeto estrutural pronto em IFC. Eu exporto ele para o Revit. Então aqui você já pode ver que o projeto estrutural está dentro do Revit, está diferente dessa primeira visualização que estava só arquitetura. Agora o projeto estrutural está dentro do Revit. E também eu levo o projeto estrutural, exportando em IFC, lá para dentro do Navisworks. E eu exporto o projeto arquitetônico em NWC, que fica melhor de fazer a leitura no Navisworks.
e faço o modelo integrado dentro do Navisworks com os projetos arquitetônico e estrutural. Perceba que, como comentei, eu também integro esses projetos no Revit. Por quê? Porque me dá uma visualização também que eu posso analisar. Então nós vamos fazer todo esse procedimento aqui, passo a passo, passando dentro de todos os softwares, começando analisando nosso projeto no CAD. Eu não vou operar, né? Lógico que eu não vou modelar do zero todo esse projeto aqui nessa aula. Mas nós vamos passar por cada etapa dessa, que está aqui nesse gráfico, e vamos analisar os pontos mais importantes dessas etapas. Inicialmente, então, vamos aqui para o AutoCAD. Aqui eu tenho o meu projeto da forma que eu recebi, né? Então, o que foi que eu recebi? Eu recebi aqui a planta baixa do pavimento térreo em CAD. Vou já voltar para a gente analisar. Recebi aqui, ó, o pavimento superior. Recebi o pavimento da coberta. Né? E recebi aqui, ó, os cortes. Corte BB. Né? Corte AA, que são os cortes longitudinais, transversais. E as fachadas, certo? Aqui eu já tenho algumas informações no 2D que podemos analisar. Esse é o processo convencional. Vamos passar em alguns pontos importantes. Aqui eu tenho uma garagem, ó, na entrada da casa. Aqui eu tenho uma entrada, no hall de entrada, que vou ter uma escada que vai subir para o pavimento de cima. Aqui eu tenho uma areazinha de serviço, 2 banheiros. Continuando aqui eu tenho uma varanda gourmet, certo? Aqui é para ter uma piscina. E esse é o pavimento térreo. Vamos analisar aqui, por exemplo. Perceba que essas paredes, ó, elas já foram modeladas todas com 13 centímetros, né? Tá vendo? E o padrão, na realidade, aqui, para essa obra, era para ter sido modelada as paredes de 13 centímetros, de 15 centímetros. Nosso intuito nesse projeto não é julgar nem o projeto arquitetônico, nem o projeto estrutural. E outra coisa que eu queria lembrar nessa aula é que esses projetos, né, todos eles, mesmo os projetos em mim, ainda não estão todos finalizados. Então, nosso intuito não é julgar todos os erros do projeto. Nosso intuito é usar esses modelos para perceber como é o ciclo que podemos fazer para a compatibilização de projetos. E com isso, iremos estudar algumas incompatibilidades específicas do projeto, certo? Então, ao longo dessa aula podemos estar vendo alguns erros que não vamos comentar, porque não é o caso dessa aula. Só que, por algum motivo, o projeto foi modelado com as paredes tudo 13 centímetros. Então eu vou dizer para vocês que eu tive que refazer essa modelagem, né? Vou mostrar lá na parte de modelagem do Revit como é que eu fiz isso aí. Então vamos lá, vamos analisando. Eu tenho uma varanda em cima, vou ter uma suíte, tenho o closet aqui, tá bom? E aqui eu tenho também uma área, vai ser uma área impermeabilizada, como se fosse uma laje técnica. O que é que podemos analisar, pessoal? Ó, quando eu passo o mouse aqui, ó, perceba o alinhamento horizontal do meu mouse, ó. Tá vendo, ó? Essa linha horizontal do mouse, ela está delimitando aqui o final dessa janela, certo? Vamos analisar, ó. Aqui já tem uma incompatibilidade. Por quê? Porque aqui, ó, minha linha de referência ficou desse lado, ó. Ou seja, essa janela, ela está passando por fora da projeção dessa janela de baixo, que não faz sentido. Por quê? Porque era para estar uma janela sobreposta à outra. Porque isso aí é uma fachada de vidro. A gente vai ver isso no 3D. Isso aqui já é um errozinho que em 2D você pode deixar passar. Era para estar casando esses dois itens, né? Tá bom? Como assim, ó? Como tá casando aqui o final, ó. Tá vendo, ó? Que casa mesmo em cima, parede sobre parede. Nesse caso aqui já é um errozinho dessa concepção do 2D. Então, duas coisas. Essa concepção aqui e outra concepção relacionada às paredes de 13 centímetros que vão ter que ficar 15 centímetros. Né? Vamos lá. Aqui eu tenho no projeto da coberta, tem uma laje impermeabilizada. E tenho aqui também esses itens aqui que são itens que fazem alguns destaques na fachada. Que nós vamos olhar aqui, ó, na fachada dele, por exemplo.
Essa fachada, ó, você vai perceber, nessa fachada, na realidade era para estar mostrando aqueles detalhes da parte frontal, tá vendo? Então vamos lá, por exemplo, aqui na vista frontal, nessa fachada leste, eu tenho esses itens ó, que passam acima da minha coberta, tá vendo? Tem essa parede, tem essas paredes aqui, ó, e tenho esses detalhes. Tudo isso aqui era, nesse caso, para estar mostrando acima desse pavimento. Por quê? Porque na vista lateral ele aparece. Nessa vista lateral também era para aparecer aqueles detalhes, ó, que não aparecem, certo? Então são algumas coisas que no 2D já está deixando escapar. Assim como essa vista também, se você está vendo de fundo, isso aqui é o fundo da residência, era para mostrar esses detalhes aqui, ó, que estão passando acima dessa platibanda. São alguns detalhes do 2D. O que é que nós fizemos? Para transformar isso em BIM, esse 2D aqui, ele foi levado lá para o 3D, no Revit. Então tá aqui, ó, certo? Vamos analisar essa questão das fachadas. Ó. Se eu vejo uma vista lateral, eu tenho que conseguir enxergar esses elementos que estão na parte frontal aqui do edifício, certo? Então se eu estou no vista lateral era para mostrar isso aqui. Então, por exemplo, a vista frontal, o que eu vou ver? Eu vou ver esses elementos. Se eu tiver numa vista aqui, ó, de fundo, posterior, eu também estaria vendo os elementos, certo? Então são itens que o 3D nos ajuda. Então o que foi que eu fiz aqui nesse projeto? Eu modelei todo esse edifício, toda essa residência, foi modelada no Revit para facilitar o entendimento do 3D para a nossa concepção, né? Eu vou estar aqui agora, ó. Eu vou estar analisando alguns elementos. Por exemplo, aqui, ó, esse modelo eu vou mostrar para vocês que foi modelado dessa forma, tá vendo? Ó? Zerando com essa platibanda, né? Zerando com a platibanda. Vamos analisar o 2D, ó. Como é que o 2D tá vendo? Ó? Aqui tá zerando com a platibanda. Então nesse modelo do Revit tá beleza. Depois vamos analisar se nossa estrutura tá ok também. Uma coisa que foi modificada nesse projeto. Aqui o que aconteceu? Esse reservatório era para ser de concreto armado. Porém eu sugeri para o cliente que vai construir que ele fizesse essas paredes de alvenaria, né? E colocasse aqui dentro aquelas caixas, por exemplo, caixa da Forte Leve, aquela azulzinha, né? Do material plástico. Então ele colocasse duas caixas daquela aqui dentro e aí ele iria economizar bastante na parte de concreto. Então foi uma concepção que foi modificada do projeto original de arquitetura para a estrutura. E isso foi adaptado. A gente vai ver lá no projeto de estrutura que lá está diferente, foi adaptado, né? Outras coisas que foram adaptadas aqui nessa modelagem é o seguinte, ó. Se eu selecionar uma parede dessas, por exemplo, eu venho aqui em editar tipo. A parede está de ponto 15, tá vendo? Ó? A parede está de ponto 15, o que foi feito? Todas as paredes foram modeladas aqui na fase do BIM. Foram modeladas para que elas ficassem no padrão de ponto 15, né? E não aquele padrão que estava de ponto 13. Ó. Vamos analisar outra parede também, ponto 15. A questão do BIM, como já comentamos diversas vezes, a diferença é que você modela e coloca a informação. Por exemplo, quais as informações dessa parede? Ele está em uma altura a 2,15 m, ele está no pavimento coberta, ele é um elemento de parede de alvenaria, de blocos cerâmicos furados na horizontal, tem o tamanho aí dos blocos. Então são informações que a gente está adicionando ao projeto. Aquela questão que eu falei da fachada de vidro é essa, tá vendo? Aqui eu tenho vidro, então ele é sobreposto um sobre o outro. Ele não faz sentido ficar desencontrado como estava lá no CAD. Era uma incompatibilidadezinha. Aqui é muito importante deixar claro que nosso objetivo nesse modelo BIM 3D foi modelar a arquitetura para compatibilização de projetos. Por exemplo, não foi modelada as paredes cebolas, camada por camada, porque não é o intuito fazer um planejamento 4D, né? Não foi também pensado na parte de quantitativos, porque na realidade aqui foi modelado somente mesmo
para a parte de compatibilização. Então, ó, diminuindo aqui, por exemplo, a caixa de corte, nós poderemos ver os pavimentos, certo? Voltamos a analisar esse projeto BIM 3D posteriormente, mas agora passamos do CAD, viemos no Revit, agora vamos para o Eberic. Como é que eu levo esse projeto para o Eberic? Como é que ele vai se comportar lá no Eberic? Então vamos lá. Aqui é a seguinte forma. Você pega aqui, ó, arquivo, exporta, .ifc, e aí você tem as opções. Por exemplo, eu vou colocar essa opção Coordinate, pronto, então Coordinate, ou essa aqui, a IFC.4. Vou procurar aqui a pasta que eu quero salvar, tá bom? E eu vou salvar aqui na pasta, por exemplo, 12. Essa pasta 12, vou salvar aqui projeto arquitetônico. Então eu abri aqui o meu projeto no Eberic, que é esse aqui, certo? E após abrir o projeto no Eberic, eu vou importar a arquitetura em IFC. Eu venho em Arquivo, Interoperabilidade, e clico em Importar modelo IFC. Se o seu Eberic não for licenciado, você não vai conseguir, mas é importante você verificar esse procedimento, porque é o ciclo do BIM, né? Para quando você for fazer um projeto estrutural, para você entender como é que funciona. Se fosse um projeto de instalações, seria a mesma forma. Eu iria também importar aqui para dentro do programa o Eberic. Do Eberic, o arquitetônico, né? O IFC. Está aqui, ó, já carregou. Eu vou clicar 2 vezes na tela. Né? Ele está aqui, Jardins. Eu vou atualizar, ó, e aqui ele carregou. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, e desselecionar o modelo IFC e aplicar, ele vai sumir. Se eu clicar 2 vezes na tela e ligar, por exemplo, eu só quero ver as paredes e as janelas e aplicar. Então vai mostrar só as paredes e as janelas. Assim você poderia visualmente já ver se tem alguma janela colidindo com um pilar. Vamos ver aqui, por exemplo, portas. Aplica, fecha. E aí você poderia ver se tem alguma porta visualmente já colidindo com os elementos estruturais. Ou você pode ligar todos os elementos. E aplica, pronto. Todos os elementos. Aqui em cima, ó, tá vendo? Percebe que eu tinha comentado aqui sobre essa estrutura. Eu vou desligar as paredes para a gente analisar isso aqui. Pronto. Vou desligar também a coberta. Pronto. Aqui, ó, eu fiz uma previsão de uma estrutura, onde essa aqui vai ser a laje, ó, essa laje, que vai apoiar as 2 caixas d'água. E aqui é uma viga invertida que vai apoiar as vigas. São as vigas invertidas que vão apoiar a alvenaria aqui em cima, né? E aqui vai fazer o fechamento de alvenaria. Então, quando eu colocar a alvenaria, ela vai ficar dessa forma aqui, né? Mas essas paredes vão ser de alvenaria e não de concreto, como estava previsto anteriormente. Outra coisa, pessoal, que a gente pode ver, por exemplo, eu vou fazer um teste de interferência aqui dentro do próprio Eberic. Eu clico aqui em notas, ó, tá vendo? Notas. E nessas notas, ele vai me dar a possibilidade de fazer um teste de interferência. No Eberic, ele chama isso de verificação de colisões. E aí eu posso fazer as colisões entre elementos estruturais e a arquitetura. Certo? Então é o seguinte. Essas notas, quando eu gerar o teste de interferência, eu posso estar aí criando interferência de, por exemplo, pilares versus parede, pilares versus janelas, para ver se tem colisão de pilares com janelas, vigas com portas. Então, ele dá a possibilidade de fazer essas diversas regras de colisão para identificar onde são as interferências, né? Então, eu clico aqui, por exemplo, em notas, e eu vou clicar aqui, ó, verificação de colisões. Eu vou fazer pilares,
Eu vou desligar tudo aqui, os elementos, vou ligar só pilares. E eu vou desligar esses elementos e vou deixar pilares aqui com portas e janelas. Com portas não. Com portas e janelas. E vou dar OK. A partir do momento que eu dou OK, ele começa a carregar e vai gerar algumas colisões. E aí eu vou analisar algumas colisões e ver se são colisões graves ou leves para o nosso projeto. Então aqui está o teste de notas, né? Eu desliguei rapidamente alguns elementos, deixei só as portas e as janelas para facilitar a visualização. Então eu clico aqui nas notas e ele vai dar um zoom nas interferências que aparecem. Por exemplo, essa interferência, a gente vê uma interferência bem leve. Não é uma interferência que eu necessito modelar nem as portas e nem também os pilares. Então eu clico em outra interferência, ó, mesma forma. Interferência leve, interferência também leve entre essa porta, ó, tá só, são coisas de milímetros aqui, então não tem necessidade de modificar, tá bom? Eu vou fazer um outro teste, já que esse aqui não teve interferência grave, entre paredes padrões, eu vou desligar as janelas e as portas, e vou fazer um teste entre paredes padrões e os pilares. E ele vai gerar colisão. Vamos verificar qual o resultado desse teste. Geralmente ele demora um pouco mesmo a carregar esses testes. Então aqui deu um relatório com várias interferências, mas eu separei uma interferência, porque tinha muita interferência, eu queria analisar só essa mesma. Tá vendo? Aqui eu tenho uma interferência que me diz o seguinte, que esse pilar, né, era para ele vir até aqui em cima, porque justamente a gente viu lá no Revit que foi modelado que essa viga que está aqui era para acabar aqui, ó, nessa altura, né, para na vista lateral ficar nesse mesmo alinhamento, né? Vamos ver lá no Revit, por exemplo. Esse era o alinhamento que era para ficar, né? Só que a estrutura está mostrando que a viga está passando abaixo desse elemento, está passando a viga estrutural, aqui no EBERIC. Ou seja, isso é uma incompatibilidade, porque essa viga era para estar aqui, né? Mas enfim, é isso aí. Agora vou mostrar como é que exporta o projeto do EBERIC para outras plataformas. Então você vem em interoperabilidade BIM, exportar modelo, edificação completa, você escolhe em FC, Navisworks, dependendo para onde você quer levar. Procura aqui a pasta, né? Que são algumas configurações que tem dele, do elemento em FC ou em outros elementos. Tem um formato. Você dá OK, que procura a pasta e salva. Após isso, né, voltando aqui para o nosso infográfico, então, analisamos o projeto no CAD, modelamos no Revit, levamos o Revit para dentro do EBERIC, modelamos o EBERIC, verificamos algumas interferências. Depois que o projeto estrutural está pronto, exportamos em FC. Vamos levar esse projeto em FC para o Revit de volta? Aqui eu tenho o meu projeto no Revit e eu vou inserir vínculo. O vínculo vai ser esse aqui, ó, que é o projeto estrutural, né? Esse não, esse aqui do módulo 12. Jardins, pronto, estrutural. Eu vou diminuir esse nome, que às vezes com nome grande ele dá uns erros, certo? E vou inserir aqui. Então, a partir do momento que eu insiro esse vínculo .ifc, ele vai carregar a estrutura dentro do projeto no Revit, que também é uma forma de compatibilização que eu posso visualizar. Eu tenho até um comando que faz isso, mas os gráficos, os resultados relatórios desse comando,
a gente vai ver posteriormente, ele não é tão trabalhado como o Navisworks ou como aquelas notas que eu mostrei no Eberic, certo? É um pouco mais simples. Então agora aqui que carregou, eu vou verificar se minha estrutura ficou escondida. Tá aqui, ó, o projeto estrutural está escondido. Então aqui eu consigo visualizar ele. Ele estava escondido pela caixa, mas não estava como elemento oculto. Então pronto, ó, tá vendo? Ó, aquele errozinho que eu falei, na realidade essa viga está aumentando aqui esse elemento. Eu poderia fazer uma viga invertida, né, para resolver esse problema. Tá vendo? Então essa viga deveria vir aqui para cima. Enfim, aqui eu também consigo analisar os elementos. Então como é que eu fiz? Eu peguei essa estrutura, no projeto estrutural, aqui, e isso serviu de base para me alinhar com as paredes, né? Porque lembra que as paredes estavam de 13 centímetros? Então eu tive que trazer a estrutura para cá para alinhar as paredes com a estrutura, para não ter problema de ficar as paredes com 13 e as vigas com 15, né? Porque geralmente aqui a maioria dos elementos eu tenho uma viga casando aqui com as alvenarias, tá bom? Então pronto, aqui eu posso analisar da forma que eu quiser. Queria te mostrar esse ciclo do BIM. Então agora nós vamos levar o projeto estrutural para dentro do Navisworks e o projeto arquitetônico para dentro do Navisworks. O projeto arquitetônico, para mim levar para o Navisworks, eu venho em arquivo, exportar NWC. Então eu escolho a pasta, escolho o nome do arquivo e exporto ele em NWC. Então vamos agora analisar o Navisworks, como é que vai ficar todo esse procedimento dentro do Navisworks. Então eu estou aqui aberto com o meu Navisworks e dentro do Navisworks eu vou procurar os meus projetos dentro da pasta que eu salvei. É muito importante que fiquem todos os projetos dentro de uma única pasta. Seja o projeto do Revit, seja o projeto do Eberic, seja o projeto do Navisworks e todos os IFCs que foram gerados e também NWCs. Todos os arquivos de um projeto você deixa em uma pasta única para facilitar a colaboração dos projetos, que vamos depois falar um pouco mais sobre esse assunto. Vou procurar aqui o arquivo em NWC, esse arquivo de arquitetura. Eu vou até diminuir também o nome do arquivo para facilitar e vou abrir ele aqui. Então aqui eu tenho um projeto de arquitetura, ó, que eu exportei lá em NWC. Agora eu venho na ferramenta Append e vou adicionar o projeto .ifc, que vai ser esse projeto aqui de estrutura, que foi exportado do Eberic. E aí os dois projetos vão ficar unidos dentro de uma única plataforma, um único modelo integrado BIM. Então aqui foi importado o modelo do Eberic em .ifc, e aí eu vou visualizar em uma vista perspectiva. Perceba aqui, ó, que eles estão no mesmo ponto de referência, ó, tá vendo? Ó? Esse pilar está zerando aqui com esse elemento que foi uma parede, que representa também esse pilar, o acabamento do pilar. Só que, cuidado, tem aquela ferramenta que eu já ensinei, que ela é uma ferramenta que coloca os projetos na mesma coordenada. É um pouco complexo. Mas antes de fazer essa ferramenta, vamos analisar os elementos. Por exemplo, clique no elemento arquitetura com direito e olhe as unidades de transformação. Perceba que a rotação dele está zerada. Eu vou pedir que você coloque aqui ele em metros e dê OK. O projeto vai aumentar. Agora você vai no projeto estrutural, unidades transformes, e coloca ele em metros. Só que você vai aqui, ó, deixar zerada essa rotação e dar OK. Então ele automaticamente aqui, ó, foi para a visualização, tá bom? Eu não vou fazer nesse momento um Clash Detect, um teste de interferência. Por quê? Nós já fizemos isso em outros momentos e trabalhamos bastante essa parte do Clash Detect. Então, para a aula não ficar muito longa, né, desse estudo de caso, eu já vou mostrar uma interferência e a gente vai analisar por meio de uma ferramenta chamada Switchback. Já vimos que tem uma interferência nesse elemento, certo? Eu quero
ver lá no Revit como é que vai ficar isso aqui. Ou seja, eu quero acionar um comando aqui no Navis que ele me leve para o Revit e me dê essa visualização desse elemento. Para lá eu modelar ele e modificar essa incompatibilidade, fazendo a compatibilização do projeto. Primeiro eu tenho que ir lá no Revit e em suplementos ativar uma ferramenta, essa daqui chamada Switchback. Eu vou clicar em cima dela e ela vai ativar. Se o seu Navisworks ele ainda for 2019 ou 2020 e não tiver instalado o plugin de exportação aí se o seu Revit não for 2009, 2020, se for essas versões não for 2018 e você não tiver instalado o plugin, o que vai acontecer? O plugin de exportação para o Navisworks ele não vai ter essa ferramenta, você não vai conseguir fazer. Então é o seguinte, você vem lá agora no Navisworks e clica aqui em Itens Tools. Perceba que eu estou com esse elemento selecionado. Eu vou em Itens Tools e ele vai me abrir essa aba com várias informações. Eu vou clicar em Switchback. Quando eu clico em Switchback, o meu Revit ficou brilhando. Agora eu vou selecionar o Revit. Ele vai abrir o meu projeto no Revit, né? E quando eu vier para uma vista 3D, tá vendo? Eu estou na vista 3D, ele está selecionado o elemento que estava selecionado lá no Navisworks. Para quê? Para eu saber que é esse elemento que eu tenho que compatibilizar. Por exemplo, vamos aqui em arquitetura, está selecionado, tá vendo? Vou na vista 3D, o elemento está selecionado. Então, todas as vistas que eu for aqui, ele vai selecionar esse elemento, porque ele quer me mostrar que é esse elemento que eu tenho que modificar, tá bom? Então era isso que eu queria te mostrar, essa interface entre o Navis e o Revit com o comando Switchback. Nem sempre você vai conseguir utilizar, mas é um comando interessante, faz essa conexão. Vou te mostrar aqui as folhas do nosso projeto. Olha essa folha 5. Aqui é uma folha para você entender mais o projeto de arquitetura, como é que ele ficou no final. Pessoal, quando eu modifiquei a minha construção virtual lá, 3D, eu tive que lançar todas as paredes de 15 centímetros, automaticamente aquele projeto 2D do AutoCAD não iria mais servir, porque todas as cotas iriam estar inconsistentes. Então, aproveitando isso, eu peguei o Revit e dei uma trabalhada em cima do projeto para que ele virasse um projeto executivo. Então, aqui tem algumas vistas renderizadas que está servindo, não é um projeto de aprovação de prefeitura, é um projeto que ele vai executar. Essas vistas vão mostrar detalhes do projeto com as cores que estão especificadas lá no memorial. E aí eu tenho algumas outras folhas que foram geradas de detalhamento aqui no Revit, né? E alguns elementos, tá vendo? Então, elementos em 3D, vistas em 3D. Essas vistas, pessoal, elas são geradas automáticas, né? Então, eu arrasto um elemento aqui para dentro e gero uma vista dessa. Então, ele só arrasta aqui, e traz a vista, tá bom? E aqui eu tenho algumas vistas de fachada. Assim, pessoal, esse projeto, como não está finalizado, eu ainda não posso disponibilizar a vocês, mas eu vou disponibilizar com essa última folha para que vocês possam verificar o projeto e entender melhor um pouco da concepção do projeto. Vamos voltar aqui para o nosso ciclo. Foi o que fizemos? Estudamos o projeto AutoCAD, fomos para o Revit, fomos para o Eberic, voltamos tanto para o Revit quanto para o Navisworks, fizemos o ciclo completo para fazer a compatibilização. É lógico, se eu quiser uma compatibilização bem mais detalhada, eu posso olhar passo a passo no Clash Detect do Navisworks e verificar todas as minhas interferências, perceber quais são graves, quais são leves, e aí gerar e emitir um relatório de interferências de forma automática, certo? Esse é um ciclo BIM. Para quem não trabalha em BIM ainda, quando você recebe o projeto em BIM, você pode fazer, quando recebe o projeto em CAD, você pode fazer dessa forma, utilizando essa metodologia, que é a nossa metodologia do coordenador BIM. Lógico, você poderia estar utilizando outros programas, como por exemplo,
modelar o BIM 3D com ArchiCAD, modelar a estrutura da obra com TQS, entendeu? E assim fazer, por exemplo, se você tiver os softwares da AutoQI, que é o QI Builder, o QI Builder, QI elétrico, né, hidrossanitário, e também aqui o Weberic. Dentro dele, como eu mostrei com aquele comando notas, ele faz uma verificação de interferência. Então, dentro do próprio programa, eu posso estar aí fazendo a detecção de interferências e compatibilizando o projeto. Lembrando que a compatibilização é quando você resolve o problema, você resolve aquela inconsistência e compatibiliza. É diferente de detecção de interferências, que é detectar os problemas. Só que é o seguinte, pessoal, quando você vai para obras verticais grandes de 20, 15, 25 pavimentos, se você fosse trabalhar, por exemplo, com Weberic, você necessitaria de uma licença plena que atingisse todos esses pavimentos, assim como o QI Builder, entendeu? Então, o Navisworks ele se torna uma ótima opção para você trabalhar, como ele é da Autodesk, para você trabalhar com edifícios grandes e pequenos e assim já implantar ou começar a treinar a metodologia BIM. Nós estamos trabalhando esses estudos de caso com obras menores para facilitar a didática, mas todo esse procedimento você pode aplicar em obras de grande porte. Esse foi um estudo de caso, é uma aula que demora realmente porque nós estamos vendo passo a passo características dessa obra. Nós vamos ter mais estudos de caso para intensificar essa parte de compatibilização de projetos. Então te aguardo nas próximas aulas.